Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento da semana encerrada no dia 8 de abril de 2022. Vem comigo. Aquele disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, o que nós vamos abordar nesse canal? A gente vai falar um pouquinho sobre o conflito na Europa, sobre a inflação, principalmente no Brasil nessa semana, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, o futuro da Selic, comportamento das commodities na última semana, desempenho das bolsas americanas, como está o fluxo estrangeiro na B3, o comportamento do dólar aqui no Brasil e a situação do Ibovespa. Nessa última semana a gente teve uma piora, do conflito na Europa, especialmente no leste da Ucrânia, o que acarretou novas sanções, e a gente vai ver que as commodities subiram um pouco. Mas o assunto de destaque dessa última semana realmente foi a inflação aqui no Brasil. A gente teve um índice de 1,62 em março, o maior nos últimos anos. E então aquela perspectiva da Selic parar em 12,75, lembrando que ela está em 11,75, pode ser que ela vá um pouquinho mais. E lembrando que no acumulado do ano a gente está em 11,3%. E a inflação, ela é péssima para a economia, porque ela tem que ser acompanhada de aumento de taxa de juros, e isso para o aquecimento da economia é muito ruim, além de destruir o poder aquisitivo das pessoas, especialmente dos mais pobres. Todavia, como o Banco Central já subiu vigorosamente a taxa de juros, e geralmente a gente tem um delay para isso funcionar, eu acredito que a gente deve ter uma desaceleração nos próximos meses. Então, aquilo que a gente tinha comentado, o consenso do mercado hoje está em 11,75, a gente poderia ir para 12,75 e o Banco Central parar. Hoje o pessoal está falando um pouquinho mais, de 13 ou mais. Não é muita coisa, mas lembrando que 13% dá mais de 1% ao mês. E a inflação não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno no mundo inteiro, especialmente no pós-Covid. A inflação nos Estados Unidos está em 8%, então lá também vai ter o aumento de juros. E a gente já tinha inflação de tudo no mundo, e com a guerra houve um agravamento principalmente das commodities. Então aqui os juros nos Estados Unidos devem subir muito ainda nesse ano, e aqui a gente deve estar próximo de um topo que vai ser um pouquinho maior do que o previsto até a semana passada. O importante aqui é que o Banco Central, os bancos centrais não podem subir demais os juros para conter a inflação, porque senão você vem uma recessão logo em seguida. Então aqui são os juros atuais, e aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e possivelmente aqui vai para 13, 14, e nos Estados Unidos alguns acreditam que a gente pode chegar até 7%. Juros de 10 anos nos Estados Unidos, que a gente vem acompanhando desde que ele estava 1,70, Nessa semana ele bateu novo recorde no ano, Teve uma máxima de 2,72 e fechou na semana em 2,70. Eu já vinha falando para vocês que a gente ia buscar os 3%, talvez até mais rápido do que eu previa, mas é muito provável que a gente vai para alçar novos patamares durante o ano. E uma coisa interessante que eu vi essa semana, que desde a inflação pesada nos Estados Unidos na década de 80, onde o Paul Volcker teve que aumentar os juros fortemente, os juros nos Estados Unidos vinham caindo, de lá para cá, são 40 anos, Juros em queda, títulos em alta. Então, o pessoal está comentando que é o fim de um dos maiores bull markets de todos os tempos, aqui no caso nos títulos de renda fixa dos Estados Unidos, os Treasuries. Bom, títulos do Tesouro, títulos americanos em alta, usualmente o dólar fica forte, que é o que realmente está acontecendo. Não no Brasil, a gente vai mostrar mais para frente, mas aqui a gente já está quase 100.
o índice, o dólar index, né, que é uma cesta, o dólar frente a uma cesta de ativos, né? E aí eu fui buscar em gráficos anteriores, que a gente está aqui, ó, essa faixa aqui é de 101, atingida, eu acho que em 2017 e também em 2015. Se a gente superar, a gente vai buscar o topo lá de 20 anos atrás em 120, tá? Eu acredito que o dólar vai continuar forte nesse ano em relação às outras moedas, em virtude da alta dos juros americanos, tá? Bom, o ouro teve uma pequena subida nessa semana, né? Aquilo que a gente vem falando, né? O ouro é um ativo de proteção, especialmente nos momentos de incerteza, como numa guerra, e também quando a inflação está em alta, né? A subida dos juros, em geral, faz com que o ouro fique menos atrativo e o ouro caia. Só que como o diferencial entre a subida de juros e a inflação ainda está muito diferente, né? Tá muito grande, eu acho que essa subida de juros vai pressionar o ouro somente quando realmente o Fed subir fortemente os juros nos Estados Unidos. O dólar não, o petróleo, né, ficou na faixa dos 102 após os Estados Unidos liberarem as reservas, né, estratégicas na semana passada, né? Isso fez com que o petróleo ficasse estável, o que é bom, né, para conter a inflação mundo afora, né? Aqui, a nomeação do novo presidente da Petrobras, né, foi demitido o presidente, aí foi nomeada uma pessoa que recusou e agora um técnico, né, para a Petrobras. As ações reagiram muito bem nos últimos 2 dias, né? Então, as ações, segundo analistas, estão bem descontadas, né? E aqui a gente vê claramente que desde meados de março a gente vem numa tendência de alta, né? A gente vai ter uma barreira aqui na faixa do 35, porém, se a gente romper isso aqui, o petróleo pode ter uma boa performance nas próximas semanas. Então, assim, a Petrobras é um ativo que a gente tem que ficar de olho, né, em virtude desse comportamento recente. Já a soja, né, ela tinha feito um comportamento muito ruim na semana passada, uma barra forte de queda, né, após atingir o topo recente, só que nessa semana reagiu fortemente, né? Isso aqui é um sinal que se a gente romper esse topo aqui, a gente pode continuar em alta na soja, tá? Mas ainda a gente tem que ficar atento a esse suporte, né? Se perdido, a gente pode ver a soja. Mas eu acho que em relação às commodities agrícolas, as commodities estão em alta. O mais provável é que elas continuem em alta, né? Apesar desses sinais que a gente comentou. O trigo teve uma pequena queda, uma pequena alta nessa semana, né? Bom, aqui está meu canal, para aqueles que não conhecem, né? Que se inscrevam. Tem muito conteúdo legal lá no canal, inclusive eu acabei de gravar, né? Ensinando as pessoas que têm ativos no exterior como declarar corretamente no imposto de renda, e também tem essa aula muito legal de montagem de uma carteira. Aqui meus livros na Amazon. Bom, passemos então ao comportamento das bolsas americanas, né? Bom, então aqui a Nasdaq, né? Ela fez um fundo duplo e aqui a gente está em alta. Essa semana a gente teve um recuo, né? Eu já venho comentando com vocês que a minha expectativa é que após esse recuo é que a gente volte para a tendência de alta, tá? Não é uma garantia, né? A gente pode continuar caindo. Acho nesse momento difícil a gente perder esse suporte aqui na Nasdaq. No Dow Jones, pivô de alta, um recuo natural, mais provável que a gente continue em alta. O S&P a mesma coisa. E aqui eu coloquei para vocês um gráfico de mais longo prazo, né? Então lá, o S&P fez um topo quando a gente teve a crise da internet, né, das .com, recuou, voltou a testar o topo em 2008, recuou, e desde 2009, 2010 a gente vem numa forte tendência de alta, tá? Eu já tinha comentado com vocês que, segundo esse investidor, né,
que ele acredita que a Bolsa Americana, ainda nesse ano, ainda vai ter um último suspiro de alta antes de entrar num bear market mais prolongado. Isso é difícil a gente prever, né? Porque às vezes as pessoas ficam tentando prever isso com muita antecedência. Eu já venho escutando que a Bolsa Americana vai começar num bear market tem 3, 4, 5 anos, né? Mas o mais importante é isso. Ainda não temos sinais de bear market, apesar da alta de juros nos Estados Unidos, né? E eu já mostrei para vocês também, né? Esse trader americano, ele acredita claramente que nós ainda estamos num bull market e o mais provável é que a Bolsa Americana volte a subir, tentando buscar o topo do começo do ano, tá? Bom, isso aqui também eu venho mostrando para vocês, né? As moças americanas estavam em alta, no começo do ano elas caíram e agora estão tentando recuperar. Esse é o comportamento. O que eu espero? Estão caindo aqui, que a gente volta a recuperar e buscar novos patamares. Já a Bolsa Brasileira tinha feito um topo meados em junho, né, de 2021 e a gente veio numa longa queda no segundo semestre e agora a gente subiu fortemente, tá? Aqui também a gente tem tudo para continuar a alta, pelo menos para esse mês de abril, né? Outra coisa que eu venho comentando com vocês é que, apesar da Bolsa Americana ter tido uma queda recente e com recuperação, vários ativos tiveram quedas expressivas. Por exemplo, a Nvidia, né, que é uma ação de tecnologia, que ela faz produtos para computadores, né, ela chegou a ter um topo lá, ó, em 350, hoje está negociada a 230, com forte queda nas últimas 2 semanas. Se a gente pegar ações da Facebook, que agora chama Meta, né, a gente tem uma queda maior ainda, né? A gente caiu, aqui está menos, mas é mais, né? Mais de 50% desde o topo, tá? Mesmo, isso aqui eu tirei do site Fundamentei, né? Mesmo com o crescimento da receita, com o crescimento do EBITDA, né? E olha que a Facebook, ela tem em caixa quase 50 bilhões de reais. Então, assim, muito cuidado com esse alarmismo que tem na internet. Ah, a Bolsa Americana vai cair e tal. A gente tem que saber que algumas ações já tiveram quedas expressivas, como acabei de mostrar para vocês, e que, pelo menos por enquanto, a gente não vê um bear market nos Estados Unidos. O fluxo estrangeiro continua forte na B3, tá? Nessa semana a B3 comunicou ao mercado que teve um erro de cálculo que inflou o fluxo estrangeiro nos últimos anos, né, em 30 bilhões. Porém, mesmo se a gente tirar esses 30 bilhões ao longo desses últimos anos, o fluxo continua ainda positivo. O dólar no Brasil, ele teve um repique nessa semana, né? Chegou a bater 4,60, fechou mais ou menos 4,75, tá? O que a gente espera para o dólar? Seria, como a gente está numa tendência de baixa, após esse repique seria novas quedas, tá? Todavia, eu venho falando com vocês que eu acredito que a gente está muito perto de um fundo no dólar, tá? Bom, quais são os motivos para alta e queda? Lembra que eu comentei com vocês, né? O dólar index, ele está em alta, né? Aqui no Brasil que está diferente, o dólar frente ao real está diferente por esses motivos que eu venho comentando com vocês, especialmente pelo diferencial de juros, tá? Mas vai chegar no momento que esses fatores de queda vão ficar para trás e talvez os fatores de alta vão pesar, tá? Então eu acho que agora o dólar nessa faixa aí de 4,60 e 4,70, ele pode estar tentando procurar uma estabilidade por volta desse patamar. Obviamente, o dólar é muito difícil de prever. A gente pode ter uma disparada do dólar para R$5 ou mais, ou ele continuar em queda, buscar 4,50 ou até patamares mais baixos. Lembrando que graficamente, se a gente perder esse 4,60, o próximo suporte do dólar está lá em 4,26, tá? Nós temos aí mais 10% de queda. Eu particularmente não acredito nessa queda, em virtude desses fatores de alta, especialmente do cenário político no Brasil, mas é possível, tá? Bom, perspectivas para o Ibov, eu convido os amigos a assistir esse vídeo no canal, né?
da semana passada, onde eu comentei que o mais provável para essa semana era uma correção, e o que realmente aconteceu. Mais uma vez, correção é diferente de reversão. Reversão seria uma entrada numa tendência de baixa. Aqui não, nós estamos corrigindo dentro de uma tendência de alta, tá? Eu comentei também que eu achava que aquelas pessoas que tinham comprado lá em janeiro que já deveriam fazer a realização parcial, tá? Então esse aqui é o gráfico que a gente tinha semana passada no Ibovespa, né? Ele tinha atingido a resistência em 120 mil pontos, né? O próximo passo é 131 mil pontos, mas o movimento estava muito esticado, né? Então o que aconteceu? O mercado recuou essa semana, tá? Eu vou mostrar no Profit o que eu espero para a próxima semana. Bom, então aqui está o gráfico do Ibovespa, né? Na semana anterior a gente tinha buscado essa resistência que está aqui em vermelho, e aí, que era previsto por mim, uma correção, o que realmente aconteceu, tá? Nós já buscamos aqui a média de 21 períodos, e estamos próximos de buscar as retrações de Fibonacci. Percebam aqui que a gente já tem sombras inferiores, né? Então está entrando pressão compradora, tá? Eu acredito que nessa semana agora a gente deve fazer um fundo no Ibovespa de curtíssimo prazo. O ideal é que a gente começasse essa semana ainda em queda, talvez buscar esse suporte em 115 mil, tá? Para depois a gente voltar a subir e romper esse topo recente de 121 mil pontos e buscar os 131 mil pontos. Essa seria a minha expectativa, tá? A gente pode continuar também andando de lado por mais tempo, né? A gente teve aqui mais ou menos 12, 13 pregões de alta, a gente tem que esperar aí pelo menos a metade desses pregões em queda, o que está próximo, né? Mais 1, 2 dias a gente já atingiria e já estaria pronto para subir. Eu quero mostrar para vocês que vários ativos, né, nessas últimas 2 semanas já corrigiram fortemente. Olha aqui, por exemplo, a EZTEC, que é um do setor de construção civil, após uma subida muito forte, né, ela fez um topo e depois caiu aqui quase 20% nas últimas 2 semanas, tá? Se a gente colocar, vamos ver aqui uma ação da CVC, a mesma coisa, a gente atingiu lá o topo, caiu. Vamos ver uma companhia aérea. Mais uma coisa, a gente recuou também, né? Aqui, ó, as ações da loja Renner com recuo também, né? Vamos ver aqui, só um pouquinho. As ações aqui, né, da Magazine Luiza também recuaram fortemente, né, nessa última semana. Então a gente vê que vários ativos que estavam esticados já estão prontos para a retomada do movimento de alta, tá? Eu mostrei para vocês que a Petrobras, né, ela fez um candle muito interessante na última quinta-feira e tem tudo para ela continuar em alta, inclusive romper esse topo aqui, tá? Certo? Deixa eu mostrar só mais a ação da Vale. A ação da Vale, ela está num processo de congestão, que a gente chama, né? Ela está andando de lado, né? Ela atingiu aqui um topo por volta de 105, 106 no pré-dividendos, que ela anunciou, recuou e depois andou de lado, né? A ação de lado, ela pode subir, pode cair ou pode continuar de lado, é difícil a gente prever, né? Mas se a gente vê que a ação da Vale vem em alta de mais longo prazo, o que a gente poderia esperar era realmente romper esse topo e continuar em alta. Mas, caso o minério de ferro recue, ela pode realmente cair. A Vale está numa situação assim, está numa situação ela está morna, né? Ela está congestionada nos últimos 2, 3 semanas e por enquanto não dá para a gente prever com mais detalhes. Bom, meus amigos, o que eu tinha para mostrar para vocês do fechamento da semana era isso. Espero que vocês tenham gostado.
Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e até uma próxima.